advogado, Senhor Deus, 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 moveu essa noite. Deus se moveu essa noite com a tua glória, com a tua presença. Deus sentir, Senhor, a tua presença, a forma de vida que vivemos, Senhor, recuperar nossas forças, recuperar nosso ânimo, pois grandes são as lutas, as batalhas que travamos durante o dia. E viemos essa noite aqui na tua presença para buscar a tua graça, para o teu Deus, refrigério para a nossa alma. Oh, Senhor, que possamos encontrar conforto, que possamos encontrar a tua vida, encontrar segurança, o conteúdo da palavra, o poder da palavra, a transmissão da tua palavra. Deus, toca cada vida, cada coração, cada alma. Cada um dos teus filhos possa ser tocado nesta noite, para a glória do teu nome. Soberano Deus, eterno Pai. Venha abençoar as famílias que estão reunidas neste lugar. Joelho dobrado na tua presença, buscando tua paz. Joelho dobrado, Senhor, buscando a ti, Senhor. Orando, clamando, sabendo, reconhecendo que não somos nada, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa fragilidade, que somente em Ti nós encontramos força, somente em Ti nós encontramos proteção. Oh, Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar, ensina-nos a clamar, ensina-nos a pedir de forma conveniente, a tocar o coração de Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, vai abençoando, Senhor, os grupos dessa igreja, Senhor, aqueles que tocam, dançam, que louvam, que exaltam, que glorificam. Vai abençoando as crianças, vai abençoando, Senhor, as irmãs, vai abençoando os irmãos, os obreiros dessa igreja. Ai, querido amado, abençoe este ministério. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Roberto, a irmã Família. Abençoa o teu filho, Pai, em nome de Jesus. Sustenta o teu servo, Senhor. Pai, querido amado, abençoe o poeta, ali na Madeira, que fez, Senhor, o teu filho. Deus, guarda ele, Senhor. Livra todo o teu mal, em nome de Jesus. O servo, Senhor, que trabalha com a rota, ali, Senhor. Deus abençoe o Tiago, guarda ele no trânsito. Livra, Senhor, teu servo. Querido Deus, eu quero falar. Vai abençoe o vereador, o seu trabalho. Senhor, levanta os acidentes. Livra, Senhor, do mal, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Também nessa noite, culto abençoado. Deus, que possa ser culto, em que se manifeste a tua glória, Senhor. Pai, neste momento eu quero buscar e perceber, Senhor, pelo estudo das manhãs. Deus abençoe o teu filho, Senhor. Abençoe o teu servo de Deus, Pai. Foi por isso que você faz. Deus, que haja recuperação, que não se sequela, Senhor. Guarda ele, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe também a Luciana, abençoe o Senhor, o filho, Gabriel. Deus abençoa, Pai, os filhos, para a glória do Senhor. Deus, Pai, querida, Pai, Deus, abençoa, Senhor, o seu Espírito, Pai. Oh, guarda ela, Pai, Deus, querida, amado, que ela, Senhor, possa abrir os olhos para a verdade, para a tua palavra, Deus, né? Deus, tu és Senhor, para a glória de Deus, Pai. O Roberto, de oração, Senhor, repite que o Senhor pode, Senhor, vai tocando na vida dele agora. Deus, que haja então, papai, o Deus trabalhar.
Mas o Deus trabalhar conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Deus querido, amado, abençoe o Senhor esta noite, este grupo, o seu trabalho que terá ainda por aqueles dias que estarão apresentando para mim, para a vida, isso purifica, pegar, glorifica, a direção do Espírito Santo. Guarda, perfeito, que acontecerá, e assim foi a vontade de renove o Deus. Senhor, vai trabalhando dedicado, Senhor, conforme o querer, a vontade. Tudo seja preparado para a glória do teu nome. Que o universo, teu trabalho, o seu ministério, se tornando, o seu Espírito dentro da tua graça, sempre vai para a proteção, vamos ali aleluia, soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor Pai querido, pela Tua bondade. Venha abençoar, Pai querido, este culto nessa noite. Faça-se presente, Senhor. Toca nossas vidas, Pai. Toca cada um de nós. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por a vitória do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, aí a honra, a glória, o louvor e a adoração. Vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o nome de Jesus, cantando juntamente o lugar no nome do céu, os louvores que enaltecem o nome do Santo Senhor. Irmãos, cante com a alma, cante com a alma, me convida, exalte e adore o nome do Santo Senhor. Aleluia. Vamos dar uma igreja para o Senhor, amém? Amém. Aleluia. Deus poderoso. Por isso, se puderem colocar de pé. Aleluia. A vida do nosso Senhor Jesus é só alegria. Aquele que está feliz, diga bem. Amém. Aquele que está feliz, diga aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, vai dar palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração, a gente é feliz. Com Jesus na condução, é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém! Amém! Aquele que está feliz, diga aleluia! Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim, com Jesus no coração. Com Jesus no coração, a gente é feliz. Com Jesus na condução, é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia.
Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria, da nossa alegria, da nossa alegria, da nossa alegria. Tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. Ele vem, tocando pelo monte. Ele vem, tocando pelo monte. Seus cabelos, são brancos como a neve. Seus cabelos, são brancos como a neve. E nos seus olhos, ok? A fogo, incendeia, Senhora, sua noiva. Incendeia, Senhora, sua igreja. Incendeia, Senhora, sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhora, sua noiva. Incendeia, Senhora, sua igreja. Incendeia, Senhora, sua casa. Vem incendiar. Ele vem, falando pelo fogo. Ele vem, saltando pelo monte. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, alguém amor. Incendeia, Senhora, sua noiva. Incendeia, Senhora, sua igreja. Incendeia, Senhora, sua casa. Incendeia, Senhora, sua noiva. Incendeia, Senhora, sua igreja. Incendeia, Senhora, sua casa. Incendeia. Deus, aleluia, Deus é bom. Aleluia. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Essa alegria não vai mais sair, não vai mais, essa alegria não vai mais sair, não vai mais, essa alegria não vai mais sair. E dentro do meu coração, essa
não vai mais sair, não vai mais não, essa alegria não vai mais sair, não vai mais não, essa alegria não vai mais sair. E dentro do meu coração, não vai mais sair, não vai mais sair, não vai mais sair. E dentro do meu coração, não vai mais sair, não vai mais sair, não vai mais sair. E dentro do meu coração, não importa a igreja que tu és, se ao pé do trabalho tu estás, se o teu coração é como meu, dá minha mão, e meu irmão será. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão, e meu irmão será. Tá tudo bem, irmão? Dá minha mão, e meu irmão será. Não importa a igreja que tu és, se ao pé do Calvário tu estás, se o teu coração é como o meu, dá minha mão, e meu irmão será. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão, e meu irmão será. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão, e meu irmão será. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, Deus, que ele merece palmas. Vamos ouvir então o grupo tocar do louvado ao Senhor, aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu te dizer.
Glória a Deus, aleluia. Convido você a ficar de pé, louvar com alegria. Nós, no motivo de estarmos aqui nessa noite, não louvar o Senhor e agradecer o nome do nosso Deus maravilhoso. Senhor.
na porta de Jerusalém. Então me conte, assim o Senhor, assim é o Senhor, e mostra do seu povo. Autoridade, domínio, e pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei do povo. A gente te deu a terra, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei do povo. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá. Deus, aleluia, louvado seja o nome de nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus, Deus.
Vamos ouvir as crianças na volta do nome do Senhor Jesus. Irmãos, podem tomar o conselho. Glória a Deus. A Bíblia conta que muito tempo atrás, o povo de Israel foi escravizado lá no Egito, onde eles eram cortados a construir pirâmides de noite sem parar. E alguém lá no Egito chamado de Faraó era um rei muito malvado, esse tal de Faraó. Sou poderoso rei. Como esse povo já dizer, sou poderoso rei. Como esse povo já dizer, quando os escravos construíram pirâmides sem parar, demoraram noite e dia para se libertar. Ouve nosso clamor. Deus alivia nossa dor. Ouve nosso clamor. Deus alivia nossa dor. Quando Moisés foi a Faraó, Deus Deus ordenou. O povo de Israel tem que sair, pois assim o Senhor mandou. Deixa o meu povo ir, para me adorar. Deixa o meu povo ir, para me adorar. Faraó se enfurecendo, manda sair daqui. Esse instante no mundo eu vou ferir. O Egito vai sofrer. Vamos sempre obedecer. O Egito vai sofrer. Vamos sempre obedecer. A multidão enviou na estrada, a gente não morrer. Quando Deus mostrou o seu poder, a hora de obedecer. Deixa meu povo ir. Deixa mais ele sair. Para de falar daqui. Morre no meu Amém, graças a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres aqui, presente do Senhor. Em continuidade do louvor, já ouvimos louvores aqui, copiados, já no você também adorou o Senhor, agora também a participação das crianças. Vamos continuar ouvindo de novo, o Bruno também louvou, estamos preparando alguma coisa aí. Vamos estar louvando
e adorando o Senhor. Enquanto isso, nós adoramos a Deus também, irmãos. Exalte o nome de Jesus, glorifique a Ele. Você está aqui nessa noite para adorar a Deus. Adore ao Senhor. Aleluia. Aproveita a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Jesus vencerá. Raio reluzente que resplende oriente. Jesus Cristo vencerá. Aquele que levanta os atos, agora no poder e na unção, o Espírito de Deus em movimento, os anjos vão entrando em ação, tornando a vida imutável, transformando com um toque sobrenatural, ossos, carne, sangue, pele e coração, coração e corpo glorioso, Deus me transformar, nada desse mundo me impedirá, vivo voar com asas de anjo e correr de luz. Em algum lugar dos ares desse céu azul, encontrarei aquele que morreu na cruz. Diante dos salmos, diante dos anjos, serei deixa-te dizer que eu te amo. Que há muito tempo sonho, olha dentro dos nossos olhos e dizer que te adoro. Deixa eu beijar no rosto exato, de quem enche o meu prato. A ternura de um sorriso, desespero caído. Deixa, Senhor, te falar. O reino de Deus, deixa, Senhor, declarar para o céu quando eu te amo. Deixa, oh, deixa te falar do teu amor. Eu dizer que sou teu. Glorioso Deus me transformar, nada nesse mundo me impedirá. Diz que eu venho voando, com asas de anjo, corpo de luz. Em algum lugar dos ares desse céu azul, encontrarei aquele que morreu na cruz. Diante dos salvos, diante dos anjos, direi a Jesus. Deixa-te dizer que eu te amo, que há muito tempo sonho, olha dentro dos seus olhos e dizer que te adoro. Deixa eu beijar os rostos altos, de quem enche o meu vontade, a ternura de um sorriso, ser paraíso. Deixa, Senhor, te falar o reino de Deus. Deixa, Senhor, declarar para o céu quando eu te amo. Deixa,
Deixa eu te falar, meu amor. Deixa, oh, deixa. Eu dizer que sou teu coração. Se falar como é que eu te amo, Senhor, separar para o céu quando eu te amo. Deixa, oh, deixa eu te falar, meu amor. Deixa, oh, deixa eu dizer que sou teu. Deixa eu te falar, meu amor. Deixa, oh, deixa eu dizer que sou Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém que tem um louvor aí? Alguém? Não vou ter lido, não gosto não. Depois nós vamos ouvir a pastora recentemente, chegou de viagem, para falar um Deus que nós pensamos. Então, uma vez pode ter. Eu não estou vendo você, mas quando eu posso ter uma coisa, eu continuo. Depois, Israel. Mas ele vai cuidar aqui nessa noite. Diretamente então. Por enquanto ele muitas vezes você chora, a você se importa, e você tenta fugir dos problemas que cercam a vida, mas não vejo mais, não sabe pra onde ir. Mas é pra viver a esperança que Deus te ama, Ele quer te ajudar. Saiba que você é importante, que Deus quer só uma chance, a tua vida então mudar. Jesus para ti é a única saída. Ele quer te dar paz e alegria. Não demore, pode ser a vida. Saiba que é a única esperança.
Não te esqueça que Jesus muito te ama. Para Ele você é o importante. Rei agora e aqui uma chance. Glória a Deus. Você chora, a angústia se sufoca, e você fica contigo. Estou vendo tua vida, mas não vejo uma saída, e não sabe aonde. Mas saiba que existe uma esperança, Ele te ama, Ele quer te ajudar. Saiba que você é importante, Ele quer só uma chance pra sua vida mudar. Pela sua vida, para ti é a única saída. Ele quer te dar paz e alegria. Não demore, corra que é a vida. Saiba que é a única esperança. Não se esqueça que Jesus muito te ama. Para Ele você é muito importante. Vem agora, vem a Cristo uma chance. Vem agora, vem a Cristo uma chance. Vem agora, vem a Cristo uma chance. Isso é muito bom, mas que vocês fazem na hora. Eu primeiro que agora me chamaram, não passei, eu sempre queria descer comigo, eu vi lá, estava uma parada aqui de manhã. Aí o meu irmão de Rio, eu estava sem. Cheguei lá, mas, né? Porque de manhã, aí a Carlos começou lá, eu não vi nada dela. Aí a minha. Eu acredito que na verdade, né? Botou minha. Eu tomo uma. A minha vai para aí, nós estamos a me virar. Aí quando chego lá, meu velho foi para o clínico. A minha irmã, a minha nega, e a outra irmã, fizeram um compromisso, já porque lá, eu pedi Jesus até no carro indo, no meu carro, no cunhado, eu tenho orar com Jesus, orar. Aí cheguei em casa, eu me dei o compromisso, ele escutou. Não é propriedade. Aí agora não tomou um movimento noite, porque esse remédio assim, eu pego esse cheiro, eu não ir um pouquinho da perna, um pouquinho lá, porque é forte para o outro lado, amém, igreja? Eu ia escutar tomando, qualquer que você olhe muito para mim. E esse cheiro para mim, simplesmente me morre. Amém? Uma salva de palmas de Jesus. Amém. Você viu mesmo? Pastor? Quando eu estou passeando, eu na televisão estar de volta, né? Depois de uma semana fora. Uma semana, não vou dizer que foi muito alegre, né? Foi alegre por ter visto os parentes, né? Mas triste por outro lado, por ter passado por esse momento difícil. Não foi fácil passar ali por esses dias.
Mas eu tive que ser uma rocha ali, né? Deus permitiu estar ali para poder servir de apoio para o meu irmão. E eu quero ler aqui uma palavra, no capítulo 3 do Eclesiastes, aí depois eu falo mais um pouco. Eu vou ler para adiantar. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui. Como vemos na palavra do Senhor, há tempo para tudo debaixo do sol, né? Tempo para todas as coisas. Há tempo de estarmos alegres, há tempo de estarmos tristes, tempo de falar, tempo de ficar calado. E eu tinha planejado a minha viagem uma semana de antecedência. Planejei estar ali com meu irmão para poder conhecer minha sobrinha, né? Uma semana antes ele me disse. Eu queria tanto que vocês viessem aqui conhecer a neném, que se caso acontecer alguma coisa, você e a Tati ainda não conhece ela. Aquela palavra já me deixou preocupada, né? Que é uma coisa que ele não tinha me dito antes. Aí eu falei, sim, eu preciso ir lá ver a menina, porque ele nunca disse isso, eu preciso ir lá ver ela. Aí me planejei, era para ter ido na sexta-feira, não consegui passagem, não consegui passar pro domingo. Quando saí daqui de madrugada, desliguei o celular, no caminho, 5h30, liguei o celular de novo, ele já estava me ligando a tempo, já, tentando encontrar que a menina tinha falecido. Foi um choque para mim muito grande, porque eu saí daqui planejando uma coisa, chega aí no meio do caminho, tudo aquilo que eu tinha planejado tinha ido por água abaixo. Mas eu já fui em espírito falando com Deus para dar força, e graças a Deus, meu irmão, eu achei ele bastante forte, minha cunhada, e fiquei ali falando com eles. Depois do tempo da menina, vi o meu irmão falando umas coisas assim, eu já vi que ele já estava entrando em paranoia, eu comecei a aconselhar ele todo momento, eu via triste, sempre aconselhando. Foi permitido por Deus eu estar ali, viu? Eu não queria estar neste momento, mas foi permitido que se ele ligasse, eu estivesse aqui sem planejar nada, não dava tempo de chegar ali. Então Deus permitiu que ainda, mesmo que morte, eu conhecesse ela. O velório teve que segurar o velório para eu poder chegar a tempo. E eu consegui chegar ali, ainda conheci ela. Fiquei bastante abatida pelo ocorrido. Mas uma vitória que foi... Meu irmão não tinha ido na igreja esses 6 meses, ele não estava indo na igreja, porque o horário da visita era sempre horário de culto, era 8 da noite. Então, sempre horário de culto, ele não ia para a igreja. Ele preferiu estar lá com a menina todo dia, trabalhar durante o dia, à noite e ver a menina. Talvez eu não sei se Deus não colocou no coração que poderia perder a menina e ele não queria ficar nenhum momento longe dela. Então, ele aproveitou os 6 meses, quase 7 meses que ela esteve com ele. E todos os dias ele foi ali, dar força para a menina, ficar com ela um pouquinho. E eu falei para ele, Deus sabe o que faz. Ainda que nem mesmo eu entendo, né? Mas eu tive que falar para ele, Deus sabe o que faz. Nós não sabemos, não entendemos o trabalhar dele. E na Bíblia está escrito que passou eu agora tu não entendes. Mas depois nós vamos entender, eu falei para ele. Então nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas sabemos que tudo que ele faz é perfeito. E se isso ocorreu é porque tinha que ser assim. E nós sabemos que Deus trabalha e trabalha direito, né? Eu falei para ele, confia, que Deus vai mostrar para você ainda por que de tudo isso. E graças a Deus eu saí daí na quarta-feira, a minha cunhada lá disse, ele não foi para a igreja nenhuma vez ainda, será que ele vai? Eu falei, vai. Chegou na quarta-feira, ele foi para a igreja, a primeira vez que ele foi para a igreja. No domingo a gente já foi, o pastor já está falando, contando com ele para formar um grupo de louvor. Ele está bastante animado. O pastor está dando muita força para ele ali, fiquei muito feliz e voltei para casa mais tranquila. Eu agradeço os irmãos que oraram por ela. Várias vezes tem pedido oração aqui. Agradeço a todos vocês que oraram por ela, que lembraram da minha sobrinha, as orações que a gente pediu aqui. Agradeço imensamente a Deus pela vida de vocês.
E agradeço pela força que vocês têm me dado também nesses momentos difíceis. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O irmão falou que durante as visitas que ele ia fazer na minha sobrinha, muitas vezes ele não tinha um combustível no carro, ele não deixou de ir nem um dia desses. Ele saiu internado, ele não deixou de ir nenhuma vez. Ele falou que tinha vez que eu não tinha combustível para ir, não tinha dinheiro para colocar, cartão eu não podia usar. Eu entrava para dentro tudo para fazer assim, para ir na visita, resolver a bebê. Quando ele chegava no carro, ele ligava o carro, tinha combustível, era mais uns 3 dias. Então foi muitos milagres que Deus foi mostrando para ele no decorrer desses 6 meses. Eu falei, essa menina veio com propósito. O propósito a gente está vendo que Deus trabalhou muitas vezes para ele poder. Deus abriu portas onde não tinha porta para ele. Deus fez muitos milagres no decorrer desses 7 meses. Então isso é para a honra e a glória do nome do Senhor. Eles viram, puderam ver a mão de Deus trabalhando na vida deles. Muitos testemunhos me contaram que Deus fez pela menina, na vida deles. E eu estou imensamente feliz com Deus. Triste pela perda. Mas como Deus disse, Deus sabe o que faz e trabalha com tudo certo, né? Deus não é nunca erra. Ele sabe o que faz. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Bênção, bênção, vitória. Glória a Deus. Acho que dá para ouvir mais um louvor. Tem mais um louvor aí. A gente recolheu oferta nessa noite. O irmão que trouxe oferta. Quem louvou o Senhor? O irmão que trouxe a oferta. Faça com alegria agora a sua oferta. Os irmãos que trouxeram o seu dízimo, né? Entregue o seu dízimo na casa do Senhor. Eu quero ser domingo falando sobre isso. Eu quero convidar o amado irmão ou irmã que ainda não faz parte do quadro de dizimista dessa igreja, que venha participar conosco, venha ser dizimista fiel, abençoar a obra do Senhor. Essa igreja que você congrega, faça isso, faça o seu empenho, seja fiel com Deus e ajude essa obra, porque é do seu dízimo que nós teremos o sustento dessa obra, o crescimento da mesma depende, né, de tudo aquilo que você faz. Os irmãos estão voltando aqui, nós temos um instrumento novo, hoje alguns músicos não vieram, já estão ensaiando, ontem estiveram ensaiando, então aqui com instrumentos novos, né? E tudo isso aí são fruto da fidelidade dos irmãos. Os irmãos têm abençoado ao Senhor, e Deus está investindo na obra, né? Tem falar que nós estamos aí com um projeto de construção, e em nome de Jesus nós vamos aumentar essa igreja aqui, da glória do nome de Jesus Cristo. Tá bom assim, gente? Tá um bom aumentar, irmão? Aumentar, né? Então, ajude-nos. Quem é você? Não é isso. Eu vejo os irmãos adorem o Senhor com alegria, com sua oferta e o seu dízimo. Eu gostaria de convidar a Larissa para cantar comigo. Aleluia. Let your glory fill this place. Let your glory fill this place. Let your presence inhabit our worship and praise. Let your glory fill this place. Let your glory fill.
Tudo que era torto, Jesus endireitou a minha vida, endireitou a sua vida e pode endireitar a tua também, né? Você quer uma vida só, Jesus pode endireitar. Uma vez eu ouvi alguém pregando dizendo que tem crente que não gosta de passar na oficina Nazareno. Mas é preciso, de vez em quando, passar por lá, na oficina Nazareno, né? Você vai saber o que eu vou falar agora. Lá na oficina Nazareno tem a plana, Jesus passa ali na plana assim, ele passa na grossa para tirar a casca grossa. Tem crente da casca grossa aí que precisa ir na oficina Nazareno para tirar, né? Não, a grossa tira a casca grossa, né? E a plana para tirar os calombos. Tem crente cheio de calombo, cheio de caroço, que não pode nem relar, né? Vai na oficina Nazareno, eu vou passar você na plana, você vai sair visível lá, né? Amém? Glória a Deus. Nós estamos em um estudo sistemático na palavra do Senhor, abordando o seguinte tema. Aliás, gostaria de perguntar à igreja, qual é o tema do nosso estudo? Não ouvi. O poder da palavra. Será que a palavra tem poder, irmãos? Sim ou não? Sim, a palavra tem poder. A palavra tem poder. A Bíblia diz que a palavra ela tem poder. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos. Temos que estar atentos com aquilo que nós pregamos, ensinamos, profetizamos, né? E falamos para as pessoas. E até no nosso dia a dia, né? Nós precisamos estar atentos com aquilo que nós falamos, porque há poder na palavra, há poder na palavra do homem e da mulher, há poder na palavra do pai, da mãe, há poder na palavra do filho, né? Há poder na palavra. E a Bíblia nos ensina que a língua é um instrumento poderoso. Não é a língua em si, mas sim as palavras que ela produz. A Bíblia chega até dizer que a língua possui um veneno de serpente, né? Um veneno peçonhento. A língua do ser humano. Ela é terrível. Com a língua, não a língua, o membro, né, em si, mas sim a palavra que nós pronunciamos, nós podemos criar vida, como também podemos abater. Estivemos falando aqui nessas quarta-feira que se antecederam, sobre o efeito negativo da palavra que influi na vida das pessoas, o efeito de maldição na vida das pessoas através do poder da palavra. Com uma palavra nós podemos causar grandes estragos. Estivemos falando aqui, estudando, e falando que
por uma frase, uma palavra, ministérios inteiros foram desmantelados, igrejas foram acabadas, né? Por uma palavra, o império todo é destruído por apenas uma palavra. Outro termo que leva à destruição, além da palavra, a atitude, as ações das pessoas, ele leva a destruir muitas vidas e reinos e nações. Mas esse efeito que a palavra causa é algo assustador. Algo assustador. Outro dia eu estava em um determinado lugar e eu vi um pai chamando a atenção do filho. E eu fiquei perplexo, né? Logo me lembrei do estudo que nós estamos fazendo, quando ele chama a atenção do filho, dizendo assim, e o filho estava ali reinando, fazendo bravo, e ele disse assim: você é igualzinho a sua mãe. Você é igualzinho a sua mãe, quando crescer vai ser igualzinho a sua mãe. Pronto, ele já está lançando uma maldição. Um camarada desse tem que vir para o culto de ensino, né? Tem que vir para os nossos cultos aqui, aprender a palavra de Deus, para saber o que não se fala para o seu filho. Principalmente quando ele tem alguns costumes, está com alguns hábitos que é semelhante de alguém, logo a gente já quer se comparar e dizer: olha, assim, quando crescer vai ser igual fulano, né? Ruim, né? Vai ser assim, 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 assim. Sabe o que é isso? Palavra de determinação. São palavras de maldição que traz às vezes as pessoas. Nós estivemos falando aqui que existem algumas senhoras respeitáveis, senhoras donas de casa, que não conseguem fazer, não conseguem agradar o marido, não conseguem agradar o filho, quando está na beira do fogão. Aí eu tive um pessoal: mas por que as mulheres já têm um bom nato, né? Até a Daniela ali com 11 anos já está cozinhando um arroz, né? Uma bênção, fazendo alguma comida e tal, uma maravilha. Mas existem algumas senhoras que não conseguem cozinhar. E aí mas por quê? Às vezes, quando era criança, alguém, quando foi cozinhar, alguém falou assim: você nunca vai prestar para cozinhar, você vai ser assim, assim, assim. Seu marido vai ter que testar. Às vezes, até a própria mãe lança maldição na vida da filha. E aí, quando a pobrezinha cresce e se casa, não consegue fazer uma comida, né, agradável para o seu marido, porque houve uma palavra, houve uma maldição, e isso precisa ser quebrado, isso precisa ser destruído, né, através do poder da oração. Glória a Deus. Mas, ao contrário disso, irmãos, existe a palavra que traz vida. Nós podemos abençoar os nossos filhos. Vamos fazer como aquele pai que diz assim: você é igual a sua mãe, você é igual a sua mãe, é ruim igual a sua mãe. Deus me livre. O pai fala isso para o filho, né? Já viu que o negócio não está bom em casa. As coisas não andam bem por lá, não. Meu Deus. Dizer que a mulher é ruim, né? Não presta. Mas nós encontramos na palavra do Senhor aqui alguém que tentava trazer uma palavra de maldição, mas não conseguia. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, no livro de Números. Abre a tua Bíblia aí, gente. Quem sabe a coitadinha está com o zíper até enrojando, a semana inteira sem abrir, né? Vamos abrir ela aí agora. Outro dia um pregador muito respeitado contava assim que estava no culto e ouviu um gemido. Aí olharam para o lado, olharam para o outro, convidaram que tinha uma Bíblia no banco gemendo. Ela estava gemendo porque ninguém abria ela para ler, né? Ninguém fazia olho dela, ela estava triste, ela estava com o coração cortado. Então vamos abrir a Bíblia hoje, vamos ler, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Números, livro de Números, capítulo de número 24. Abra a tua Bíblia, por favor, para que a nossa Bíblia não venha gemer nem reclamar. Abra a tua Bíblia,
Tira o pó dela. Tem página colada aí, irmão. Tem página que nem foi aberta ainda, está grudada. Cuidado para não rasgar. Devagarinho. Abre aí, Números capítulo de número 24. E sabe, hoje você vai descobrir que você não tinha lido essa passagem ainda, porque a sua Bíblia está colada nessa página aí. Não está não. Está toda marcada, né? Quem já leu aí Números 24? Levanta a mão. Quem já leu alguma vez? Números, capítulo 24. Ninguém, irmão? Ninguém leu? Só uma mão aí. Hoje. Tu vai ler o versículo também. Nós vamos ler apenas o versículo de número 13, depois o restante do capítulo que você lê em casa. Amém? Números, capítulo de número 24, verso de número 13. É a sequência de uma história muito bonita, irmãos. Se os irmãos pegarem lá, no começo dessa história aqui, lá no capítulo de número 22, né? Pega lá no capítulo 22 de casa, começa a ler, você vai ver que história maravilhosa aqui é narrada aqui nesses capítulos. E diz assim a palavra do Senhor: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandato do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Amém? O que o Senhor falar, isso falarei eu. Vamos repetir? O que o Senhor falar, isso falarei eu. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Isso falarei eu. Irmãos, nós temos que falar aquilo que Deus está mandando em nosso lar. Deus tomou com muita ousadia para falar a palavra do Senhor. E eu levantei como profeta e disse assim: guarda o que tu sabes e fala o que eu te mando. Guarda o que tu sabes e fala o que eu te mando. Aleluia. Nós temos que falar a palavra de Deus. O que Deus está mandando você falar, fale, irmão. Né? Essa história aqui é muito linda, maravilhosa. Estava, pois, o povo de Israel passando pelas terras dos Midianitas, e veio Moabita, Balaque. Ele, quando viu o povo de Israel se acampando por ali, ele ficou todo temeroso, porque ele já havia ouvido falar da fama de Israel, o que eles vinham fazendo pelos seus caminhos, por onde eles passavam. O povo que tentava deter ele, eles consumiam. O povo de Israel vinha rasgando, ele vinha abrindo caminho, picada, e vinha que via, não tinha nação que ficasse na frente dele. Certa feita estava uma cidade toda edificada, chamada Jericó, no meio do caminho, e disseram assim: aqui vocês não vão passar. E o povo de Israel falou assim: não, vamos passar sim. Vocês não vão passar, não. Vamos passar. Aí o povo de Israel buscou o Senhor e disse: o que vamos fazer, Senhor? Aí Deus disse assim: ó, marche, apenas marche. E o povo começou a rodear a cidade. Primeiro dia, rodeou toda a cidade e foi embora. Segundo dia, rodeou a cidade. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia, o Senhor disse assim: ó, hoje vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Aí deram 7 voltas. Quando terminaram as 7 voltas, a Bíblia diz que houve um estrondo do céu e as muralhas caíram e o povo passou. Mas adiante, né? O povo não precisou nem lançar uma pedra, não precisou uma alavanca, não precisou um pau, picareta, nada. Apenas obedeceu a ordem de Deus e a muralha caiu para o chão. Jericó foi ao chão e o povo passou. Então estava Balaão na sua casa e Balaque mandou chamá-lo. Diz assim: ó, vem aqui e lança uma palavra de maldição contra esse povo, porque eu pensei que aquele que você abençoar será abençoado, porém aquele que você amaldiçoar será amaldiçoado. Então, vem aqui e eu vou te honrar com grandes honrarias. Opa! Balaão ficou todo animado. O rei vai me abençoar, o rei vai me honrar, coisa boa, vem aí. Aí Balaão ficou todo animado. Deus, chegou o meu dia, como é bom ser fiel a Deus. Não é verdade? A gente fica todo feliz quando Deus promete uma bênção para nós, né? Oh, maravilha, como que é bom ser fiel. Deus está preparando uma bênção. Aí não é assim não, irmão. Deus promete uma bênção, mas às vezes tem que passar pelo espinho, né? Aí você vê uma laranja bem madurinha, uma fruta bem madurinha lá em cima. Oh,
Que fruta linda, pastor, está uma delícia essa fruta. Só que você tem que subir, escorrega o galho, né? Dar uma arranhada aqui no galho, até você chegar naquela fruta e pegar ela, você já está todo arranhado. E olha, se não deu escorregado, ainda caiu no chão, mas a fruta está na mão. Pegou tudo, né? Às vezes, aquilo que você está buscando, está pedindo, tem que passar, tem que haver um esforço, tem que haver um esforço da sua parte, né? Tem que passar pela luta, tem que passar pela prova, até você alcançar aquilo que você está querendo, né? Não é porque Deus prometeu uma bênção que ainda não chega não. Mas Balaão, vamos voltar para Balaão. Balaão ficou todo animado, disse, ó, meu Deus, agora sim, vou entrar no meu quarto e vou falar com Deus. Aí Balaão vai lá no quarto, Senhor, olha, o negócio é o seguinte, o rei Balaão, o rei, né, Moabita, dos reis Midianitas ali, ele vai me abençoar, ele vai me honrar, só para me amaldiçoar aquele povo. O que eu faço? Deus falou assim, não vai amaldiçoar. Mas não vai amaldiçoar. Eu abençoei. Aí Balaão volta lá, fala para os príncipes de Balaque, falou assim, olha, tem jeito não. Pode voltar lá e falar para o rei Balaque que o negócio aqui está difícil, né? Não vai ter acordo. O povo voltou para lá, os príncipes voltaram para lá, falaram para Balaque, Balaque mandou outros príncipes muito mais nobres ainda, né? Aqueles que eu aqui, sabe aqueles príncipes barrigudão, assim, grandão. É o seguinte, Balaão, sou representante do rei e agora, como percebes que estou aqui na tua casa por um motivo, né? Trazer aquelas palavras aqui, né? Aí Balaão fica todo animado, você não acredita, rapaz, esse camarada é fulano de tal, de lá, né, no castelo do rei, ele senta lá perto do trono do rei, você não é qualquer um não, né? Mas aí o rei está mandando você ir lá, Balaão, para amaldiçoar aquele povo. Aí Balaão, de novo, vai lá no quarto, Senhor, olha Senhor, os príncipes, os melhores, a Bíblia não diz isso, estou parafraseando, né? Os príncipes, o mais grandão de lá, porque barrigudão, nunca foi da casa dele, ele veio falar comigo hoje. Olha, Senhor, o que eu faço? Vou amaldiçoar aquele povo. Mas eu vou amaldiçoar, eu vou pegar essa vez. Não, Balaão, não! Não amaldiçoarás. Balaão volta lá para o céu. É o seguinte, mas eu vou para lá. Eu vou lá, aí Deus falou assim, ó, seguinte, Balaão, não é que esse povo está insistindo, vai lá. E o que eu mandar você falar, você fala. Balaão seguiu aqueles homens lá. Quando Balaão chega na cidade, o rei, sabendo que Balaão estava indo, veio de encontro com ele. Mas Balaão, por que você demorou, rapaz? Você não está sabendo que eu vou te honrar? Como é que eu posso honrar você se você demora desse jeito? Ó, rei, eu estou aqui, posso fazer meu trabalho? Vamos. Foram para lá, subiram as montanhas, edificaram os altares, fizeram o sacrifício, aquele ritual todo, e estava o povo dançando. Aí, Balaão falou assim, ó, fica aqui que eu vou subir lá, agora eu estou pronto. Vou amaldiçoar aquele povo. Quando Balaão sobe lá, que ele vê o povo de Israel, que ele vai amaldiçoar, as palavras da boca dele começam a sair palavras de bênção. Palavras de bênção. Aleluia. Palavras de bênção. O Balaão começa a abençoar aquele povo. Abençoar. Irmão! Balaão volta para lá. Balaque, ó. Balaque, você vai ouvir, rapaz, estou falando. Tu não amaldiçoou coisa nenhuma. Muito pelo contrário, tu mais abençoou do que amaldiçoou. Vamos mudar de lugar, esse lugar não está funcionando não. Tem gente, irmãos, que às vezes está buscando algo de Deus, e aí começa a passar por uma luta, por uma prova, quer até mudar de igreja, né? Ah, meu Deus, vou mudar de igreja, vou para outra igreja, porque essa aqui não está funcionando não. Irmãos, Deus é o mesmo. Quem abençoa o irmão? É a igreja ou é Deus? É a igreja ou Deus? Acho que é a igreja, hein? Não é aquela igreja maior que a igreja cheia? Não, quem é? E onde Deus está? Aonde nós estamos.
É Deus, irmão. É Deus que abençoa. Você que tem que se entregar de todo o coração. Você que tem que se entregar. Todo dia a irmã vem contar o testemunho aqui. O pastor orou por mim, nada aconteceu. Depois orou por mim, nada aconteceu. Mas quando eu abri o meu coração e acreditei realmente, Deus abençoou. E o pastor não estava presente nessa vez. Então, é Deus. É Deus. É Deus. E como é Deus? É Deus. É Deus. De novo. De novo. É Deus. Aleluia. Não adianta mudar de igreja, não. Vai lá e fala assim, vamos mudar de lugar, tira tudo pra cá. Carrega as pedras tudo, vai lá, monta o altar em outro lugar. Olha, aqui você só vai ver uma parte do corpo. E agora você vai amaldiçoar. Vai balão de novo, balão vai lá. Agora sim, agora eu vou, né? Vou pegar a grana do rei, o pagamento já está. Já estou contando para dar minhas contas, que está meu carro. Né? Comprar uma casa e dar aquele passeio. Balão, você agora, dormir. Quando o balão começa a falar, balão no seu coração, balão, não. Esse povo é abençoado demais. Tu é uma bênção. O Senhor é contigo. Onde tu for, Deus vai te abençoar. Onde tu pisar na planta do pé, Deus vai te dar por herança. Tu és uma bênção de Deus. Ainda que o camarada, ainda que o sujeito é ranheta, ruim, pulenta, birrento. Aí bota a mão na cabeça do seu filho, irmão. Bota a mão na cabeça da sua filha e diz que é uma bênção de Deus. Oh, abençoado, bênção de Deus. Às vezes tem pai e mãe. Seu não sei o quê, seu não sei o quê. Tomara que isso assim. Para com isso, irmão. Está amaldiçoando o seu próprio filho. Está amaldiçoando a sua filha. Está amaldiçoando o seu esposo, a sua esposa. Pronuncie palavras de bênção. Pronuncie palavras de bênção. É isso que Deus quer ouvir de você. Palavras que abençoe. Abre a tua boca para abençoar. Aí, o carro dá um engasgadinho no caminho. Ou fura o pneu, essa porcaria desse carro não presta mesmo, vou jogar no lixo. Vai ser uma porcaria. Abençoa o teu carro. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. Aí eu ouvi um testemunho. O irmão falando assim que o carro não pegava. E o carro estava partido de nada. E empurrava nada. Eu sei o que é isso, não é? Porque carro é até suar a camisa, né? Pensa que é brincadeira. Aqueles carros pesados, aqueles carros antigos, né? Não é nem nada, é ferro. Parecia tanque de guerra. Para mover do lugar, tinha começava a lançar até começar a sair do lugar. Para dar para outro. Imagina. Aí lançava meio do pescoço. Por isso que o pastor quer criar uma musculatura, quer fazer, né? Academia, empurrar carro do pastor. Né? Aí, o carro não pegava, parou perto da igreja. Ô irmão, por favor, nós vamos empurrar aqui. Aí veio o irmãozão. Olha, irmãozão. Eita, irmão, essa irmã vai empurrar o carro? Não, eu vou empurrar coisa nenhuma, não. Eu vou orar agora. O quê? Eu vou orar. Uma pessoa fala assim, mas a irmã vai aguentar empurrar, não. A irmã é fortinha, você não aguentar. Botar a mão aqui, não aguentar empurrar o carro, não. Carro abençoado, você vai pegar em nome de Jesus. Bota a partida, irmão. Quem não funcionou? Abençoe, irmão. Abençoe teu carro, abençoe tua casa, abençoe teu trabalho. Ainda que você não está gostando, parece que o negócio está meio travado, está meio ruim. Abençoe. Abençoe que é teu. Coloque a mão e abençoe. Aquele rádio está parando, está com mau contato. Oh, infeliz, queima. Não. Eu abençoe em nome de Jesus, eu abençoe em nome de Jesus, eu abençoe em nome de Jesus. Talvez eu mal falei, no caso não lembro que foi isso com
uma televisão, foi. A gente ficou um tempo lá, né? A minha esposa falou, Jesus, Jesus. Abençoa, Jesus, abençoa. Pá, funcionou! Aleluia, né? Eu estava parado faz um tempo, né? Não pegava, a gente viu. Aí foi abençoando, até pegou. Aí, casa de crente é assim, o negócio não funciona, tem que funcionar na barra, né? Não é só com o poder da oração, o poder da palavra, irmãos. Você quer ter um filho abençoado? Quer ter um casamento abençoado? Quer ter um trabalho abençoado? Comece a abençoar. Comece a abençoar, né? O seu dinheiro, a sua casa, a sua família, os seus filhos. Abençoe os seus móveis, né? Abençoe os seus móveis. Ainda que seja velhinho, né? Aquele móvel velhinho, de vez em quando fica arrumadinho, que ele também pensa, está entortando. Ô, Jesus, arruma lá. Aí coloca um calço assim embaixo. Eu abençoo esse armário, Jesus. Eu abençoo esse fogão, Jesus. Fogão abençoado. Só está funcionando uma boca, né? Era de 6 antigamente, agora só funciona uma. Abençoa o teu fogão. Abençoa. Quando você começar a abençoar aquilo que é teu, Jesus vai providenciar o melhor para você. O melhor. Agora, quando você começa a chutar e chamar de porcaria, essa miséria, essa porcaria, isso não presta, isso não é vida, né? Comece a orar. Jesus, eu agradeço aqui. Tudo que a palavra de Deus diz, em tudo dai graça, irmãos. Por quê? Para que você não amaldiçoe o seu dia, para que você não amaldiçoe as suas coisas. Aí daquele negócio, o pneu furou, graças a Deus, abençoe. Obrigado, Jesus. Obrigado. O pneu furou, Jesus está preparando o melhor. Jesus está preparando o melhor. Pastor, eu vou ter que pagar para consertar. Não tem problema não. Abençoa. Abençoa que daqui uns dias você vai ver. Entrar um pneu novo ali no lugar. Entrar um pneu novo. O nosso está careca, parece que a câmera de ar está do lado de fora do pneu. Está liso, né? Está novinho, nem o cabelo nasceu ainda no pneu. Está todo careca. Mas abençoa. Abençoa o pneu do seu carro. Abençoa o motor do seu carro. Né? Aquela fechadura que só fecha com o pau escorando. Abençoa a fechadura da tua casa. Abençoa, irmão. As coisas não estão bem. Pastor, esse negócio não está ruim. Está uma miséria só. Parece que a praga tomou conta. Não, pronto. Está profetizando a maldição. Está profetizando a maldição. Olha, uma mulher que nem tinha o conhecimento, não tinha um pastor para estar ensinando como você tem, né? Hoje, um dia, ela teve um desastre na sua vida. Um desastre. O filho dela havia falecido. O filho dela morreu. E ela, mais do que depressa, deixou o filho dela lá e saiu correndo e foi encontro do homem de Deus. Quando o profeta Eliseu vê aquela mulher que vinha subindo correndo, mandou o Geazi ao encontro e disse: corre ao encontro dela, pergunta se vai tudo bem com ela, com o esposo, com a família, com a casa. E Geazi correu, aí encontrou com ela: vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem com seu esposo, vai bem com meu esposo, vai bem com teu filho, vai bem com meu filho. E por isso ela não abençoou. Ela acreditou, ela abençoou. Ela abençoou o seu filho. Não, como vai bem com o meu filho? Vai bem com o meu filho. Vai bem. Meu filho está bem. Né? Quando chega aos pés do homem de Deus, ela cai chorando: Senhor, me ajuda, meu filho. E filho, Eliseu foi lá, orou pelo moço, e o moço ressuscitou. Para a glória do Senhor. Nós temos que aprender a abençoar. Nós temos que aprender a abençoar, mesmo que tudo diz que não é. Mas abençoa. Abençoa aquele marido, né? Talvez tenha alguém nos ouvindo aí. A irmã tem um marido que é um pé de cana. Né? Não precisa nem beber para cheirar a pilha. Está cheirando só no suor. Mas abençoa o teu marido. Abençoa o teu marido que bebe. Abençoa o teu marido que fuma. Hoje está fumando. Hoje está bebendo, mas amanhã será um pregador para a glória do nome de Jesus Cristo. Será um cantor
Abençoa o teu filho que é usuário de droga. Abençoe ele. Né? Abençoe ele. Deus não nos amaldiçoa, irmão. Com todos os nossos erros, todos os nossos defeitos, quem poderia nos amaldiçoar? Deus poderia, mas Ele não nos amaldiçoa. Com todas as nossas falhas, Deus ainda nos abençoa. Ele estende a mão para abençoar os seus filhos. Mas nós é que procuramos, às vezes, amaldiçoar uma pessoa, amaldiçoar outro, né? Amaldiçoar o vizinho. Esse vizinho. Comece a abençoar o vizinho. De manhã levante, estende a mão e ore para o seu vizinho. Ao invés de amaldiçoar ele, ore por ele. Jesus abençoa o meu vizinho da direita. Jesus abençoa o meu vizinho da esquerda. Abençoa o vizinho que mora na frente, os fundos. Abençoa, Jesus. Abençoa. Abençoa o açougueiro. Abençoa o padeiro. Outra vez, eu estava dando um estudo sobre o poder da palavra. E aí tem irmãos que a padaria mais perto da casa dele, o pão não presta. Mas por quê? Sempre profetizou mal o padeiro. E o padeiro não sabe nem fazer pão. O padeiro que pão ruim, pão ruim, né? Que pão ruim. Começa a profetizar, irmão. Jesus abençoa o padeiro, Jesus abençoa a mão dele, abençoa ele. E hoje ele amanhece assim, todo empolgado, cheio de sangue, e chega lá, bota a mão naquela massa daquele pão lá e sai um pão gostoso. Por que tu não, mano? Tu vai ter que ir na padaria lá do Pedregal, lá no Ribeiro da Ilha, outro, onde tu achar um pão melhor, para poder comprar, porque o teu padeiro tu não abençoa ele, tu não abençoa o teu açougueiro, aquele que está mais perto de ti. Comece a abençoar, mano. Comece a abençoar. Quando se parar de bênção, como é que essa pessoa vai melhorar? Como? Como é que a padaria vai melhorar? Como é que o mercado vai melhorar? Nós somos sal do mundo, irmão. Sal da terra e luz do mundo. O sal é para dar sabor. A luz é para iluminar. Então, tu seja uma bênção em nome de Jesus. Comece a abençoar. Comece a abençoar. Irmão, nós vamos encerrar. As horas já passaram. Uma certa feita eu estava com um grupo de pastores. Nós estávamos conversando. E aí começou assim, fulano que estava lá na minha igreja lá, se revoltou lá, não sei o que e tal. Aí na hora já me deu, eu amaldiçoei ele, falei assim, não sei o que, sou. Eu falei assim, rapaz, não, pastor, comigo é assim. Comigo é assim, já lancei a maldição. Isso, rapaz. Pastor, foi chamado para abençoar, não para amaldiçoar. Não, mas ele. Porque tem pessoas, irmãos, que mesmo sendo obreiro, não tem coragem de enfrentar as afrontas que vêm pessoalmente. Se alguém está afrontando a obra de Deus, denegrindo a obra de Deus, nós não levantamos conta, porque a obra de Deus vai ser contra nós, irmão. Seja homem, rapaz. Não amaldiçoe, não. Não amaldiçoe, não. Nós somos seres humanos, nós somos homens. Nós somos chamados para abençoar. O pastor foi chamado para abençoar. Você também, irmão, irmã, foi chamado para abençoar. Então comece a abençoar o seu ministério. Ao invés de ficar dizendo, porque a igreja não presta, que o povo vai, é sempre a mesma coisa. Fecha a tua boca, irmão, comece a orar. Profetiza a bênção. A nossa igreja é uma bênção em nome de Jesus. Nosso povo é abençoado em nome de Jesus. Ainda que tem uns tribulosos no meio, nosso povo é abençoado. Sabe tribuloso, né? Ainda que tem uns tribulosos no meio, mas abençoe todo o geral. Então, nossa igreja, graças a Deus, nossos irmãos são uma bênção, né? Mas tem igreja aí que tem uns tribulosos, né? Tem aqueles casaizinhos de jovens que chapiscar os muros aí com carro de vidro, né? Para ver se para de se esfregar nos muros, né? Mas ore por eles, abençoe eles. Abençoe eles. Profetiza a favor da vida deles. Bênção de Deus. Amém, Deus? Amém? Graças a Deus. Amados, domingo é o segundo domingo do mês, é o nosso culto de Santa Ceia. Nós estávamos já esquecidos, né? Estamos avisando no domingo passado, mas estamos avisando no domingo hoje. Domingo, nosso culto de Santa Ceia, Santa Ceia do Senhor. Os irmãos,
Tragam 1 quilo de alimento não perecível, para a gente poder fazer uma cesta, para abençoar alguma família que esteja precisando. Se você pode trazer mais que 1 quilo, traga 1, 2, 3, quanto você quiser. Mas traga pelo menos 1 quilo de alimento não perecível, né, da sua casa lá, por pessoa, né, ou por família. Mas traga aí 1 quilo de alimento não perecível para nós fazermos assistência social da igreja. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus por este culto. Orando pelas filhas que não puderam vir hoje. Creio que por um motivo de força maior, vamos orar pelos irmãos que não vieram no culto dessa noite. Nós vamos orar pela Assueli, o nome da moça aqui. A irmã Carla esteve conversando com ela, né, evangelizando ela, falando de Jesus para ela, e ela está acometida de uma enfermidade e está preocupada. Nós vamos orar por ela, porque nosso Deus é Deus que pode operar milagres. Nosso Deus é Deus de perto e de longe. Né? Nós vamos orar por essa vida. Eu quero convidar uma casa aqui representar essa irmã. Alguém mais precisa de oração? Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar pelo casal adotado, né? Meus cunhados, Cristiano e Silvia, e todos os irmãos da falecida. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estende a mão para cá. Vamos clamar ao Senhor nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por este culto, Senhor. Agradecemos pela Tua presença neste lugar, pela vida de cada irmão. Abençoe, Pai querido, o espírito de oração que está na minha mão, Pai. A Sueli. Deus entra com providência. Também no caderno de oração, Senhor, está aqui o nome dessas pessoas que precisam, Senhor, da Tua presença, da Tua graça. Deus abençoe cada um dos Teus servos, Pai. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, o irmão Rogério, que está aqui à frente. Abençoe o irmão Gessé, minha esposa, abençoe a irmã Carmen, abençoe Letícia, Senhor. Em nome de Jesus, despede os seus servos em paz, na Tua presença. Guarda os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Que grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja. E todos digam comigo bem forte. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Legal.